Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do canal Qualitar. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Olha, fica comigo aqui até o final desse vídeo, sabe por quê? Porque hoje eu tenho uma dica super interessante para você. Nós vamos falar hoje sobre como evitar a muda precoce nas aves quando ocorre a mudança de clima. Aqui em Belo Horizonte, já estamos indo para o 5º dia consecutivo de chuva. Então aconteceram 3 coisas nos meus criatórios. Primeiro, a iluminação caiu, então ficou um pouco mais escuro, porque começou a chover, o sol se escondeu, então ficou um pouco mais escuro aqui no criatório. Segundo, a temperatura caiu, está um pouco mais frio, antes estava bem quente, agora está frio no meu criatório. E o terceiro, a umidade do ar aumentou dentro do meu criatório, então o ar dentro do meu criatório está bem mais úmido. Então hoje a gente vai conversar sobre isso. Lembra que eu já falei em um outro vídeo aqui no canal que as aves elas se orientam pelo clima, então elas começam a iniciar o período de reprodução quando os dias são maiores, quando elas começam a perceber que os dias estão menores, elas já começam a se encaminhar para a muda de penas, para poder se preparar para o inverno. Então é o seguinte, você precisa observar o que está acontecendo dentro do seu criatório. Se isso acontecer, se isso vier a acontecer aí no seu criatório, você tem que estar atento. Por quê? Se você perceber que isso está acontecendo aí, as suas aves elas poderão adiantar o período de muda de penas dela. Por quê? Porque se elas começarem a perceber que essa mudança de clima está acontecendo, elas vão se adiantar na muda de penas. Você sabe que essa semana está chovendo, provavelmente na semana que vem vai estiar a chuva e o sol vai sair novamente. Porém, as aves dentro do criatório, elas não têm essa percepção, ok? Então, você precisa se precaver, você precisa tomar algumas atitudes aí para não deixar que as suas aves entrem em muda de penas. Então, as dicas que eu tenho para te passar é o seguinte, em relação à iluminação, você vai ter que aumentar a luminosidade dentro do seu criatório. Então é o seguinte, uma lâmpada vai ajudar. Se você não usava lâmpada aí dentro, então o que vai acontecer? A partir de agora você vai precisar colocar uma lâmpada, acender uma lâmpada, deixar uma lâmpada acesa aí para poder fazer com que elas percebam que o dia está claro, que existe luminosidade para elas durante o dia. Só que tome muito cuidado, porque se você deixava aí uma iluminação do seu criatório até as 18 horas, por exemplo, você não pode deixar essa lâmpada acesa até mais de 18 horas, por exemplo, 20 horas, 21 horas, 22 horas, porque elas vão perceber que está tendo uma mudança de iluminação no ambiente também, então isso pode levar a elas terem uma diferenciação hormonal aí e levar elas isso pode atrapalhar a reprodução das suas aves aí, ok? Outra coisa em relação à temperatura, se está frio, se esfriou aí no seu criatório, dentro do criatório, você vai ter que proporcionar para elas uma temperatura melhor, uma temperatura um pouco mais alta. Então um aquecedor portátil, ele pode te ajudar. Você não tem necessidade de deixar um aquecedor ligado o dia todo não, ok? Com um temporizador, você consegue fazer com que ele ligue, por exemplo, durante 30 minutos, depois ele pode ficar ali durante 1 hora e meia desligado, porque ele dá uma aquecida no ar, no ambiente ali, depois ele desliga, enquanto o ar ali continua quente, quando estiver esfriando, aí depois esse aquecedor vai ligar novamente. Então, assim, com o temporizador você consegue programar ele para ligar alguns minutos durante o dia, ok? Para manter uma temperatura melhor ali, porque às vezes acontece demais, começa a esfriar demais. Então algumas fêmeas elas abandonam o ninho, algumas fêmeas elas não saem do ninho para poder se alimentar, para alimentar os filhotes, porque está muito frio, então elas ficam o tempo todo ali em cima do ninho, então isso atrapalha muito também. Então manter uma temperatura melhor dentro do seu criatório vai te ajudar também. Em relação à umidade do ar aí dentro, uma coisa muito simples que você pode usar é o carvão. Esse carvão que a gente usa para fazer churrasco, ele mesmo, você pode colocar ele dentro de um balde, por exemplo, ou dentro de umas bacias, espalhar aí, colocar aí dentro do seu criatório. Por quê? Porque ele vai sugar um pouco da umidade do ar e vai fazer com que o ar não fique tão úmido aí dentro do seu criatório. É interessante você se atentar para isso também, ok? Uma outra coisa que interfere a questão da umidade é a farinhada. Tome muito cuidado com a farinhada úmida e outros produtos que você
oferece para eles que sejam mais úmidos. Por quê? Porque como o ar está mais úmido, então a farinhada, ela pode, dependendo da farinhada que você está oferecendo para eles, ela pode azedar mais rápido, ela pode estragar mais rápido. Então muito cuidado, olha, com o ar mais úmido, a proliferação de fungos é muito maior. Então o carvão, ele vai te ajudar muito nisso aí, ok? O vinagre de maçã, ele pode te ajudar aí a matar alguns germes aí, ok? Então, assim, antes de você colocar, ou até mesmo quando você colocar ali o carvão, você pode borrifar um pouquinho, o ar já está úmido, mas pode borrifar um pouquinho de água com vinagre de maçã aí no seu criatório, para poder matar alguns germes aí, alguns fungos, e você vai fazer com que seja menor o índice de proliferação de fungos aí dentro do seu criatório, ok? Muito cuidado com a alimentação também, sabe por quê? Porque quando começa a esfriar demais, então isso acontece até com a gente mesmo, né? Já reparou que no tempo de frio a gente ataca mais a geladeira, a gente parece que a gente tem mais fome durante o frio, então isso vai acontecer com as aves também. Então é o seguinte, porque elas precisam de um pouco mais de gordura, elas precisam de um pouco mais de sustento. Então é o seguinte, uma coisa que você pode dar para elas, aí para melhorar um pouco a alimentação, fortalecer um pouco da alimentação, é aumentar a oferta de sementes negras. A couza, nabão, níger, a própria linhaça vão ajudar um pouco porque elas são mais gordurosas, são sementes mais gordurosas. Só que muito cuidado, ok? Muito cuidado, porque todo excesso pode ser prejudicial também. Uma coisa que não é regra, mas caso você veja que existe a necessidade de fazer no seu criatório, uma coisa que você pode oferecer aí, por exemplo, na farinhada úmida, nesse período, tá? Isso é bem específico, eu não aconselho você fazer isso durante o ano todo, mas nesse período específico, que às vezes a temperatura caiu um pouco, é o amendoim torrado e moído. Você pode colocar ali na farinhada úmida também um pouquinho de amendoim, porque isso vai dar mais energia para suas aves. Então pode aumentar um pouquinho ali, uns 5% só. Você olha ali a proporção de farinhada que você coloca e coloca ali uns 5% só de amendoim torrado e moído. Muito cuidado ao armazenar o amendoim, porque o amendoim, ele é muito fácil, a proliferação de fungos no amendoim ela acontece de maneira muito fácil, muito simples e muito rápido. Então muito cuidado ao armazenar o amendoim, ok? E muito cuidado também, se for colocar ele na farinhada, cuidado com isso aí. Evitar de deixar a farinhada úmida de um dia para o outro, porque com certeza com a temperatura, o tempo mais úmido, o ar mais úmido vai estragar com certeza, ok? Hoje já existem algumas farinhadas no mercado que você consegue deixar um período maior dela na gaiola, que ela vai demorar um pouco mais para estragar, mas a umidade do ar vai interferir sim no controle da qualidade desses produtos, ok? Então olha, se esse vídeo fez sentido para você, se foi interessante para você, não deixa de curtir não. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, não deixa de se inscrever não, e ative o sininho aí para você receber todas as vezes que eu lançar um vídeo aqui, o próprio YouTube, ele te avisa que chegou algum vídeo, ok? E o seguinte, fala comigo aqui nos comentários, comenta aqui como que está a temperatura aí no seu criatório, aí na sua região, se no seu criatório a temperatura caiu um pouquinho, se você está percebendo que suas aves estão um pouco mais quietinhas, porque elas começaram a perceber que está um pouco mais frio, ou se está quente demais, aí de repente você está no Nordeste, não tem nada de chuva aí nesse período, tá? É muito quente aí. Comenta comigo aqui, coloca nos comentários aqui pra gente poder bater um papo, ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!